Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui apresentar para vocês o artigo intitulado Desempenho Econômico Financeiro das Empresas de Serviço Médico Hospitalares listadas na B3 durante a pandemia do Covid-19. Autores desse trabalho: Ana Raquel, Juliana Félix, eu, Patrícia Lacerda e André Secunda. As empresas, elas precisam constantemente medir seu desempenho. E uma ferramenta importante para essa mensuração são os indicadores econômicos financeiros. Estes indicadores, eles proporcionam uma visão fundamentalista de determinados aspectos da entidade, que servem como base para múltiplas decisões, além de mensurar a saúde financeira da empresa e sua atividade operacional. Diante disso, esta pesquisa ela teve por objetivo comparar o desempenho de indicadores de lucratividade, rentabilidade e liquidez das empresas com ações na B3 no segmento de serviço médico e hospitalar. Análise e diagnóstico nos anos de 2019 e 2020. Para tanto, foram comparados 9 indicadores, englobando os indicadores de rentabilidade, lucratividade e liquidez, através de técnicas estatísticas, de testes paramétricos e não paramétricos de diferenciação de média. Em resumo, foi isso que a gente fez no nosso artigo, tá? Quais indicadores a gente utilizou para análise? De rentabilidade, giro do ativo, taxa de retorno sobre o investimento e rentabilidade do patrimônio líquido. De lucratividade, margem líquida, margem operacional e margem EBITDA. E indicadores de liquidez, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. Contexto da pandemia da Covid-19 e o setor de saúde da B3, tá? A pandemia do coronavírus e suas medidas preventivas impactaram bruscamente na economia brasileira, isso já é fato, né? Trazendo consequências para prestadores de serviço de saúde, em especial sobre o fluxo de caixa das operadoras de plano de saúde. Então, foi um setor que acabou sofrendo muito o impacto da pandemia. Isso porque a pandemia resultou em queda de procedimentos seletivos, o que impactou a receita das empresas. Além disso, com a pandemia, os leitos de UTI passaram a ter uma especial relevância para as empresas do segmento estudado. E além do já mencionado, com a pandemia demandou-se a contratação de mais profissionais para o atendimento ao público, né? Além de maiores custos com equipamentos de proteção individual, que sofreram aumento de preços nesse período de pandemia, tá? Essas foram as empresas estudadas, então todas as empresas do setor da B3 foram estudadas, ok? Metodologia, né? Foi utilizado dados secundários coletados na B3, tá? Para cálculo foi analisado o balanço IDRE das empresas, comparando os anos de 2019 ao ano de 2019 ao ano de 2020. No segundo momento foram calculadas as medidas descritivas, né? Depois as medidas estatísticas, os testes paramétricos, que foi o teste T para variâncias diferentes, para comparar os dois grupos independentes de observações usando amostras representativas. No caso, os dois grupos são os indicadores calculados no ano de 2019 de todas as empresas e os indicadores calculados no ano de 2020 de todas as empresas, tá? Antes da pandemia e pós-pandemia. Como resultado, a gente pode observar que eu trouxe apenas uma tabela, né, no trabalho, no artigo. Quem tiver interesse consegue ver as demais tabelas. O resultado do teste T, né,
para os 2 anos. Cabe ressaltar que a variável liquidez seca e a variável liquidez corrente, elas não apresentaram normalidade. Então, por esta razão, elas não apareceram aqui nessa tabelinha do cálculo do teste T, porque são requisitos, é um requisito, né, a normalidade para a realização do teste. Então, o resultado do teste de médias evidencia que não há diferenças estatisticamente significativas entre os indicadores das empresas do setor de saúde listados na B3 no período pré e pós-Covid, pandemia da Covid-19. Ou seja, para as empresas desse segmento, a pandemia não influenciou de forma significativa os indicadores analisados. Evidentemente que a pesquisa não analisa se houve ou não práticas de gerenciamento de resultado nos indicadores, o que seguramente influenciaria na conclusão do teste realizado, se limitando tão somente a analisar os referidos indicadores e a existência de diferenças significativas entre a média dos dois períodos, do ano de 2019 e 2020. A intuição leva a esperar que a pandemia da Covid-19 conduziria a resultados diferentes entre os anos de 2019 e 2020, ainda mais no setor de saúde, que foi altamente demandado, em especial no período crítico da pandemia. Com isso, era de se esperar a existência de diferenças significativas nos dados, o que não pôde ser verificado na análise, tá? Com isso, a conclusão é no sentido de que a pandemia não impactou as empresas do setor de saúde? Não entendemos dessa forma. Parece que a interpretação mais lógica é no sentido de que possa ter havido uma espécie de compensação nos números das firmas, que conduziu a resultados similares, do ponto de vista estatístico, em ambos os períodos, no período de análise. Isso porque, por exemplo, aumentos no volume de receita e de lucratividade dessas firmas podem ter sido contrapostos ao aumento também dos custos, ou mesmo maiores volumes de recebimento em caixa podem ter sido contrapostos com maior dispêndio para o pagamento de fornecedores, funcionários ou insumos mais caros do que o normal, que foi o que aconteceu nesse período. Logo, esta parece ser uma explicação mais plausível para o resultado verificado do que simplesmente concluir que a pandemia não impactou as empresas do setor. Em suma, resumidamente, os resultados eles demonstraram que, apesar de alguns valores distintos entre a rentabilidade, lucratividade e liquidez, analisando cada empresa do setor de saúde, quando analisado estatisticamente, pôde-se observar que não houve diferença entre os desempenhos econômico e financeiro das empresas, comparando os anos de 2019, pré-pandemia, e 2020, pós-pandemia da Covid-19. Concluindo-se que, no primeiro momento da crise instaurada pela pandemia, conforme indicadores analisados, não houve impacto significante nos resultados da empresa. Grata pela atenção e fico à disposição para perguntas, dúvidas, tá bom?